Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos conversar hoje sobre as últimas movimentações do Can Yaman? Vamos! Mas antes da gente começar, já deixa seu likezinho que me ajuda e muito. Bom, no último vídeo nós falamos sobre a declaração, o recado dele, o desabafo em relação à saída dele de Roma, em relação ao comportamento de alguns fãs. E naquela mensagem, no finalzinho do vídeo, se você assistiu até o final, você sabe, me acendeu uma alerta. Será que tem namoradinha na pista? Porque eu entendi aquele recado como sendo informativo, como sendo um desabafo, e eu cheguei a pensar também se não tinha algo ali preparando nós para uma possível nova namorada. Ele desabafou em relação aos ataques que qualquer outra mulher que fosse associada a ele, que não fosse a que nós queremos, sofria. Então, de fato, eu achei que aquilo poderia ser uma mensagem para nós. O desabafo dele foi postado nos stories no dia 17 de maio. No dia 19, ele postou uma outra mensagem que indicava que ele estava sozinho, carente, talvez. E não foi só eu que tive essa interpretação. Lendo os comentários, eu vi que algumas de vocês também acharam isso. Naquele vídeo, indica que ele está solteiro e que ele não tem ninguém. Aquele vídeo é um trecho do filme Meet Joey Black. No diálogo, a atriz pergunta para o personagem do Brad Pitt se ele é casado. Ele fala que não. Se ele tem namorada, ele fala que não. Se ele é gay, ele fala que não. Então depois ela fala, então me conte, Can Yaman, porque é um homem bonito, atraente e inteligente, que fala bem, sedutor, poderoso, está sozinho neste mundo. Não tem nenhuma outra interpretação que não seja essa, né, gente? Ele está sozinho. Vocês acham que, de certa forma, ele publicou aquele vídeo porque ele achou que aquela mensagem poderia ser interpretada como nós interpretamos? Eu achei que sim. Mas por que ele teria esta preocupação? Essa é a pergunta. Ele fez o desabafo dele, poderia ter tido essa interpretação que nós tivemos, mas por que ele postaria isso? Ou talvez, de repente, não tenha nenhuma mensagem por trás disso. Ele só postou porque ele quis postar. Mas eu fiquei com essa dúvida. E depois dessa publicação, ele publicou uma série de vídeos treinando duro, com uma legenda que, gente, já diz muita coisa. Tinha muitas pessoas que estavam com dúvida em relação ao El Turco, porque ele não participou do evento da Disney. Eu também achei estranho ele não participar do evento da Disney. O que será que tinha por trás disso? Mas eu não tinha dúvida de que ele realmente vai fazer parte do projeto. Porque depois daquele lançamento da comercial que a Disney lançou, todos os atores, os principais atores turcos que vão fazer parte da Disney Plus publicaram. A Demet publicou, o Can Yaman publicou logo na sequência. Então, gente, não tem dúvida. Pra mim, está mais do que certo que sim, ele vai fazer parte da Disney. O El Turco é do Can Yaman e vai ser gravado na Itália. Depois, ele publicou uma foto segurando a mão de uma fã. O que vocês acharam sobre isso? Eu achei que depois, de certa forma, ele ficou um pouco preocupado com o desabafo dele. Vou corrigir, não diria preocupado, mas um pouco culpado. Porque ele sabe que nem todos os fãs são exagerados. Essa foi a minha interpretação. Gente, eu fiquei com essa impressão. Eu fiquei com a impressão de que ele, de fato, ficou um pouquinho culpado e depois ele publica essa foto pra mostrar um pouco do carinho dele com os fãs, pra mostrar que tá tudo bem. Depois, analisando o vídeo que eu fiz em relação ao desabafo, eu consigo entender perfeitamente a opinião do Can Yaman, o posicionamento dele. Mas depois eu fiquei um pouco preocupada, porque não são todos os fãs que são exagerados. A gente não pode colocar todo mundo num pote só, concordam? Depois eu fiquei me questionando se não, de repente, não faltou um pouco de empatia do meu lado em relação aos fãs. E eu acho que o Can Yaman, de certa forma, também pensou um pouco isso, e depois ele publica aquela foto. E ainda seguindo este raciocínio de culpa, ontem nos stories ele publicou um outro vídeo. A mensagem desse vídeo foi: eu simplesmente não posso viver a minha vida com base no que as pessoas pensam sobre mim. Então, eu não posso me preocupar muito com o que as pessoas pensam, porque isso nem é saudável. Eu não acho que eu poderia continuar a fazer o que eu faço se eu estivesse constantemente me preocupando com o que alguém pensa sobre isso. Eu ainda acho que essa mensagem é em relação ao desabafo. Ele fez o desabafo sincero, eu acho que ele já estava um pouco cansado, e depois ele ficou se preocupando com o que as pessoas pensariam em relação ao desabafo. Pode ser que eu
esteja um pouco viajando. Mas eu me colocando no lugar dele, depois de fazer um desabafo daquele, depois de me sentir um pouquinho culpada por ter colocado todo mundo no mesmo pote, aí depois vem a foto dele, aí depois vem a mensagem de que tá solteiro. Ah, gente, pra mim tá muito claro. Essa é a minha interpretação dos fatos. Então, o resumo dos últimos dias do Jaehyun. Ele tá cansado de ser stalkeado, ele tá solteiro, ele ama os fãs, ele só quis dizer aquilo em relação aos exagerados, e ele não vai ficar se preocupando com o que as pessoas pensam, não. É isso e é isso. E a mensagem dele do desabafo repercutiu bastante aqui na Turquia. Engraçado, né? Agora tá todo mundo falando do desabafo dele. Mas vocês lembram lá de quando eles diziam que eles estavam pagando para os fãs aguardarem ele na porta do hotel, na porta do set, em tudo aquilo? Pois é, agora todo mundo tá repercutindo o desabafo dele. E eu vou ler pra vocês alguns títulos. Jaehyun está vivendo dias de medo. Jaehyun tendo um momento difícil por causa dos seus fãs obsessivos. A admiração de alguns fãs atingiu um nível perigoso. Olha, essa daqui é mentira, hein, gente? O belo ator disse que seus fãs obsessivos foram à sua casa em Roma e o assediaram. Ele não falou isso na mensagem. Essa daqui é engraçada. Jaehyun pode sequestrar Dileta e trazê-la para a Turquia. Razões para a imigração forçada já começaram. Vocês já estão vendo o que eles estão fazendo, né? Já estão dizendo que ele vai catar Dileta e vai fugir para a Turquia. Ele não disse nada disso. Ele disse que vai ficar na Itália, que ele vai fazer uma gravação na Itália. Em momento algum, ele falou uma coisa dessa. Jaehyun está com problemas. O belo ator anunciou que seus fãs foram à sua casa na Itália. Gente, pelo amor de Deus. Jaehyun teve dificuldades por causa de suas fãs obsessivas e se mudou de casa. Como a vida magnífica de Jaehyun na Itália pode se transformar em um inferno. Bom, pessoal, estão falando bastante sobre isso. E agora, em relação ao post que ele fez do El Turco, o nome da Hande, mais uma vez associado a ele, ganhando força de que ela provavelmente vai participar desse projeto. A Hande é uma das atrizes que assinou com a Disney, mas que ainda não divulgou qual que é esse projeto. Gente, por que eles, quando eles encontram com ela, por que eles não perguntam sobre isso? Só falam sobre o Kaan. Do Kaan a gente já sabe, gente. Vamos mudar a fita, vamos partir pro próximo projeto, que é isso que a gente quer saber. Queremos a resposta se ela vai fazer o El Turco com o Jaehyun, por favor. Então, pra você que me assistiu até aqui, o Jaehyun só está um pouquinho cansado. Ele ama todos os fãs. É só uma alertazinha, gente. Vamos maneirar um pouquinho, baixar um pouquinho a bola. Eu acho que ele fez aquele desabafo um pouco desesperado, porque deve ser, gente, deve ser muito chato ser famoso. Então vamos se colocar um pouquinho no lugar dele, compreender ele, que ele ainda tem muita coisa pela frente, dias cansativos, dias de trabalho. Vamos apoiá-lo nesse momento, ser compreensível, que em breve nós teremos ele nas telinhas, tá bom, gente? Não se esqueçam, compartilhem a opinião de vocês aqui comigo. Eu não consigo responder todos, mas eu sempre olho e a opinião de vocês me ajuda muito, tá bom, meus amigos? Um feliz final de semana para nós, é sábado. Aproveitem a família, descansem e vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!